porque a Justiça determinou um prazo de 72 horas, eu acredito, né? 72 horas para que a Prefeitura de Maceió se pronuncie sobre crianças e adolescentes da etnia indígena Uarau. A ação civil pública foi motivada pela grave situação de insegurança alimentar que eles estariam passando em uma instituição municipal. O Bruno Protásio está ao vivo com a gente para nos dar mais detalhes. Bruno, por favor. Olha, Bia, foi uma ação do Ministério Público de Alagoas e também da Defensoria Pública do Estado em relação à preocupação com a condição de nutrição dessas crianças. Ao todo são 59 crianças e adolescentes indígenas, nem todas estão com esta preocupação da condição nutricional. Nós vamos conversar agora com a promotora de justiça, Alexandra Boylen, ao vivo aqui no Cidade, para ter mais detalhes de como é que está essa condição e também sobre esse prazo que foi dado pela justiça dessa ação, doutora. Qual é a realidade dessas crianças e adolescentes neste momento para ter motivado a ação? Veja, hoje a gente tem uma criança entre 1 ano e meio e 2 anos internada com desnutrição grave no Hospital da Criança. Uma dessas crianças que foi diagnosticada com desnutrição já desde setembro. A gente vem acompanhando, junto com o Ministério Público Federal, a evolução dessa situação. A gente chegou a ter, quando o acolhimento era realizado pela Casa de Ranquines, uma melhora na situação nutricional dessas crianças, mas, desde dezembro, o município assumiu a gestão dessa entidade de acolhimento pela finalização do contrato com a Casa de Ranquines e a gente não tem uma regularidade no fornecimento dessa alimentação e menos ainda na qualidade e na quantidade da alimentação que é entregue a essas famílias. O prejuízo para a criança e adolescente, principalmente na primeira infância, é gravíssimo. Prejudica o desenvolvimento psicomotor e cognitivo para o resto da vida. Então, permitir que essas condições permaneçam por mais tempo é violar um direito fundamental dessas crianças, que é o direito a estar livre da fome, é o direito a não ter desnutrição. Então, a situação é de tamanha gravidade que a gente precisa, primeiro, de um novo diagnóstico adequado, porque a gente tem vários diagnósticos com informações contraditórias, feito por um médico pediatra, um nutrólogo, com a participação de antropólogo, indicados pelo próprio município, que façam uma avaliação correta, concreta dessas crianças e indiquem quais são as crianças que estão em que nível de desnutrição, para não chegar ao ponto de nós termos mais crianças internadas com desnutrição grave. Isso é muito sério. Isso é muito sério mesmo, um desrespeito absoluto a uma criança que está sob o controle do município. Então, a gente pediu que fosse feito esse diagnóstico e que o município adequasse o seu fornecimento de alimentação para as crianças e adolescentes aos cardápios que esses profissionais determinarem. Em relação, então, à condição dessas crianças, são de várias idades? A senhora deu um exemplo de que uma está internada em condição grave, crianças e adolescentes de diversas idades. De diversas idades. Assim, nos adolescentes pode gerar depressão, além da questão de desenvolvimento físico, né, de tamanho, etc. Mas em adolescente, que o cérebro já está mais ou menos, né, desenvolvido, a pior fase é de 0 a 2, mas em adolescentes gera outro tipo de dano, gera depressão, gera ansiedade, gera vários outros transtornos psicossociais. Então, assim, os danos da fome, nós adultos sabemos o que é, né? A gente fica 2 minutinhos com fome, a gente fica irritado, a gente fica desconfortável. Quando se faz um período maior de fome, você já começa a ter outras repercussões no organismo. Agora, imagine criança e adolescente. Então, isso é muito sério e, por conta disso, em que pese a gente vinha acompanhando essa situação administrativamente, chegou a um ponto que, em comum acordo com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e a Defensoria resolveram entrar com a ação civil pública. Essa ação, para confirmar também, então, não só cobra o direito da alimentação, como também o acompanhamento de saúde. Sim, porque a alimentação adequada, ela é a essência, é a base para a saúde e para a vida, né? Então, assim, sem uma alimentação adequada, você não tem nenhum outro direito fundamental a ser assegurado, né? É impossível. E a Justiça deu 72 horas para que o município se pronuncie. Eu espero
que o município, quando vier, já traga esse diagnóstico técnico, científico, e que já adote as providências necessárias, porque é uma questão de respeito à primeira infância que se diz proteger. Doutora, a gente tem uma pergunta da nossa apresentadora, Beatriz Lacerda. Bia, você pode fazer a pergunta que eu repasso para a doutora. Muito obrigada, Protásio. Boa noite, promotora doutora Alexandra. Muito obrigada pela sua participação ao vivo. Eu vou trazer a conversa para quem está em casa. Gente, estamos falando da situação dos venezuelanos. Aqueles que chegaram aqui em 2021 eram vistos nos sinais de trânsito da cidade, né, pedindo dinheiro, pedindo comida, e depois foram espalhados em abrigos por aqui. E a prefeitura agora dispõe de uma casa, um centro onde eles podem dormir, podem se alojar. Se não me falha a memória, me corrija, a promotora fica lá no Vilagem Campestre, não é isso? Agora, quando a gente fala dessa desnutrição, é porque não está chegando nem sequer comida? O que está faltando exatamente? Porque o município chegou a contratar nutricionista, antropólogo, assistente social para tomar conta desse grupo de refugiados aqui em Maceió. Mas se eles estão em desnutrição, não está chegando comida para eles, é isso? Vou repassar agora a pergunta para a doutora Alexandra. A Beatriz pergunta sobre essa condição de desnutrição. O que está faltando? Não está chegando comida para eles nesse local? Segundo as lideranças, o ARAL, não tem sido oferecido alimento in natura. Na semana passada, o Argenis, que é uma das lideranças, me mandou foto de quem tinha só com salsicha e feijão, pulando refeições. E sem respeitar as necessidades nutricionais dessas crianças. Tem a questão dos hábitos alimentares de criança e adolescente e tem a questão da adequação da alimentação à necessidade de recuperação nutricional. Então, essa recuperação nutricional, ela não é uma alimentação simples, como a gente pensa que é entregar um sanduíche e passou a fome. Não, é um trabalho de recuperação nutricional, de identificação de quais são os nutrientes que essas crianças e adolescentes estão precisando para recuperar seu estado nutricional saudável e fornecimento dessa alimentação na quantidade e na qualidade adequadas. Esse abrigo que fica no Vilagem, na parte alta de Maceió? Isso, fica na parte alta de Maceió. Bom, então agora, muito obrigado, doutora, pelas informações e esclarecimentos para a gente. Nós vamos aguardar também o posicionamento da Prefeitura. Reforçando, Beatriz, que nossa produção já entrou em contato com a Prefeitura de Maceió sobre esse posicionamento, a cobrança também feita pela Justiça, que esse prazo que foi dado de 72 horas para uma resposta sobre essa condição, até o momento estamos também no aguardo de uma resposta. Volto com você.